Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Estamos aqui com o podcast Papo Aberto. Eu sou o Natan e esse aqui... Fala aí, galera. Sou o João. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís. Pessoal, aqui nós estamos com o nosso convidado, Iê. Fala aí, galera, beleza? Grande, Opa! Espero que você esteja bem assistindo. Tá bem a cara dele que tá bem. Bem. Ele tá falando com o público, cara. Espero que você esteja bem, galera, assistindo esse podcast, assistindo esse programa. Espero que alguma coisa você possa tirar disso aqui. Irmão Iê, você, conta pra gente um pouquinho de sua história de vida. História de vida, nossa, pesado isso. História de vida. História de vida é simples, né? Nasci Que simples, num lar... gente. O homem tem quase 40 anos, simples. Que isso? Tô chegando lá. Nasci num põe lar... os seus 40 nasci anos num na lar, mesa. Num lar normal, como qualquer pessoa nasce. Mas... Então eu não é normal, né? acredito Ser que a qualquer partir pessoa. A minha vida começou a mudar a partir dos 9 para 10 anos, assim, né? Porque até então era tudo muito tranquilo, vivia normal, como família normal, mas a partir dos 9 anos, com a perda da mãe, aí que o negócio complicou um pouquinho, né? Complicou assim, não digo no sentido familiar no geral, né? Que eu acredito que tem uma complicada, porque até então a mãe era a base de tudo. Não que meu pai não fosse, mas a gente tinha um apego muito grande à mamãe, mas depois que ela veio a falecer, que deu uma complicada no sentido familiar. Então, eu acredito que a minha história começou mesmo a partir dos 9 anos para frente. Que até então a minha tia assumiu o lugar de mãe, né? Ela vendo a gente naquela situação, porque a mamãe deixou uma criança, uma adolescente e um adolescente entrando na juventude. Ela morava perto? Morava perto, morava no mesmo quintal. 3 irmãos, no caso, né? 3 irmãos. Vocês tinham Não, quantos? 2 irmãos. Uma irmã e um irmão. Uma criança que era eu, adolescente, minha E irmã. tinham quantos anos, vocês? Eu tinha 9, minha irmã tinha 12 e meu irmão 17. Qual era o nome dela? Eva. Eva! Minha família tem um Eva e um Adão. Mentira! Eva, minha mãe, Adão, meu tio. É coisa de gente irmão da dela? roça. Irmão dela. Mentira! Eva e Adão. Gente! Complicado o negócio. Que isso, gente? Mas aí minha tia tomou esse lugar de mãe, né? Na época. E qual o nome dela? Da minha tia é Nilza.
Oh, meu Deus. Nilza. Tá com expectativa aqui. Mas começou a mudar em que sentido? Podemos dizer. Até então a gente convivia muito bem porque tinha alguém para equilibrar a gente. Depois que a gente teve essa perda, a gente não se entendia mais, né? Teve um desequilíbrio Teve emocional. muito, nossa, muito. De convivência mesmo De com os irmãos, né? convivência. A gente não se entendia. Meu irmão até então não trabalhava, mas teve que começar a trabalhar. O meu pai, na época, meu pai bebia, mas depois disso ele começou a beber mais e ficou um pouco ausente dentro de casa. Então a gente, como irmãos, a gente não se entendia. A minha irmã pegou muita responsabilidade. Poxa, uma adolescente de 12 anos, ela tinha que cozinhar, tinha que lavar, tinha que arrumar, tinha que passar, tinha que estudar. Então, para ela foi um peso muito grande. E até então, onde a gente encontrava apoio, eu digo que se a gente tivesse que dar para outro segmento na vida, a gente daria, porque não tinha ninguém para colocar a gente ali. A gente estava livre para fazer o que a gente quiser. Meu pai não tinha esse pulso com a gente. Então, a minha tia, vendo tudo aquilo, ela foi e pegou esse lugar de mãe. Sou muito grato a ela. Ontem ela fez ano. Foi no meio dessa loucura toda, entre o desequilíbrio de vocês, que sua tia entrou e... Que minha tia entrou. E foi... Que começou foi a nossa base. Ela tem filhos? Tem. E na época ela estava vivendo um momento complicado. Minha tia estava em depressão nessa época, porque ela tinha 2 filhos na droga. 2 filhos na droga, mas mesmo assim, com muita força, ela assumiu esse lugar de mãe. E eu lembro que às vezes papai chegava ferrado. Eu lembro disso perfeitamente, cara. Papai às vezes chegava ferrado assim, e entrava pelo corredor, e às vezes meu pai chegava tão ferrado que ele não tinha força nem para chegar dentro de casa. Aí titinha via com a gente, não no sentido de humilhar ele, mas tipo assim, ela vinha com a gente, aí parava assim, falava assim, tá vendo o pai de vocês? É isso que vocês querem para a vida de vocês? Olha lá só o exemplo que ele está dando. Não no sentido de humilhar ele, mas no sentido de dar um alerta para a gente, entendeu? E eu vi aquilo, a forma como meu pai chegava, eu falava, nossa, eu não quero isso para minha vida jamais. E a gente escutava muito que filho de peixe, peixinho é. Isso é uma palavra de maldição muito grande. Muito grande. E o brasileiro gosta muito de falar Filho isso. de peixe, peixinho é, mas dizendo que, tipo assim, se meu pai bebia, a gente também ia seguir pelo mesmo caminho. E o problema é que a palavra tem muito poder, né? Muito a gente poder. tem visto nos dias de hoje que tudo que a gente fala, verbaliza, as pessoas pegam, levam pro coração. As pessoas hoje em dia estão se medicando, fazendo várias coisas só por conta de uma palavra, às vezes, que recebeu na infância, alguma coisa assim. E é isso que eu ia falar também, tipo... Porque uma palavra que a gente recebe na infância, a gente vai levar aquela palavra pro resto da vida se a gente não verbalizar, se a gente não tratar daquilo. Tipo, às vezes eu fico impressionado, porque tipo, eu conheço pessoas que receberam uma palavra quando tinham 5 anos e ainda hoje lembram da palavra e continuam reproduzindo aquilo. É verdade, Porque... tem muito poder, muito poder. Você lembra mais ou menos que ano era isso? Por volta de que ano? Cara, não Vai revelar a idade. não lembro exatamente o ano, Você tinha não. 9? Eu tinha 9. Então foi em 50, né? Lá pela base do... Glória a Deus, aleluia, mano. Quase isso, quase Um isso. neto de Adão quase que sentado na nossa E mesa. filho de Eva. Meu Deus do céu, mas foi um período de muito aprendizado, cara. Eu acho que se a gente não tivesse passado por isso, talvez hoje a gente não seria. Não que a gente é muita coisa, não. Mas talvez hoje a gente não seria essas pessoas que nós somos. Porque a gente teve que aprender a conviver. Depois de um certo período, a gente viu. Eu lembro que uma vez a gente se reuniu em casa mesmo, os irmãos, a gente sentou. Até então, naquela época, só eu caminhava, né? Meu irmão e minha irmã ainda não. A gente sentou e a gente conversou. Foi até na época que minha irmã estava saindo de casa para morar com outra pessoa. Dando cadinho. Caminhava o quê? Eu ia para a igreja. Nessa época eu estava indo para a igreja. Mas calma aí, continua contando aí que a gente vai entrar com mais detalhes nessa história. Aí a gente sentou e a gente Afobado. conversou. É porque a Natan perguntou aqui, caminhava. A gente conversou e a gente falou, não dá para viver assim, dessa forma. Mas aí, quando essa conversa aconteceu, vocês já eram mais velhos ou foi na mesma fase?
Já, pouca coisa. Eu não gostava de ficar em casa, cara. Na época era Deus que me perdoe, mas era um inferno dentro de casa. Era muito complicado. Era muita briga, meu irmão não se entendia com minha irmã e papai não era muito ausente. Eu entendo que ele sentiu muita perda da minha mãe. Mas aí quando vocês moravam no mesmo quintal da sua tia no ou mesmo era quintal, Ah, tá. no Aí mesmo vocês foram quintal. morar com ela, vocês como continuaram se fosse morando na casa Eu de vocês. fui ficar um tempo com ela. Ah, tá. Entendi. Era o mesmo quintal, mas eu ficava um tempo na casa Entendi, dela. entendi. E meu irmão e minha irmã junto lá. Aí no vocês coisa. sentaram, Ele conversaram sentou, conversou, falou. Meu irmão mais velho, né? Falou que não dava mais para continuar porque realmente era uma situação muito insuportável. E aí eles conversaram lá e a partir desse momento que eles foram se entendendo mais como irmãos. Aí minha irmã também saiu de casa, então... Isso foi muito cedo? Ela saiu muito cedo? Minha irmã saiu de casa, saiu cedo, saiu com 18 para 19 anos, mais ou menos. Entendi. E eu senti muita falta também. Foi outra perda muito grande da minha vida. Eu lembro uma vez que você falou que Nossa, quando ela saiu, você chorava eu direto. chorava, porque eu dormia com a minha irmã na cama, cara. Eu dormia com minha irmã na cama. Quando Você tinha minha quantos irmã anos? saiu, eu tinha 14 para 15 anos. Você chorava? Chorava, bicho, chorava. Falei, nossa, mano, cadê Liano? Liano não tá aqui, mano. Nossa, eu chorava. Falei, misericórdia. Era um amor tremendo que você sentiu muita Poxa, falta. e quando eu olhava pra minha irmã, eu via minha mãe, que minha irmã é muito parecida com minha mãe. Muito parecida. Aí depois minha irmã saiu de casa, eu falei, nossa, agora eu tô lascado na vida. Agora eu tô enrolado. Mas mesmo assim, ela sempre deu muito apoio. Eu digo que ela é minha irmã, porque ela tem um carinho muito grande, sempre teve um carinho muito grande comigo. E foi uma perda muito grande que eu tive também. Perda, assim, por não estar morando mais com ela, mas eu entendi que foi muito bom também para a maturidade dela, para o crescimento dela. E foi isso aí. Legal. E qual foi o seu primeiro emprego? Você lembra? Meu primeiro emprego foi contando latinha, cara. Caraca. Eu trabalhava na... Quantos anos? Tinha 15 anos. Eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. Na época era junto as duas secretarias, ali no Jardim Carioca. E aí tinha uma bolsa que alguns alunos recebiam por conta da prefeitura, né? E os pais, todo mês, tinham que dar 300 latinhas. Aí chegava lá as latinhas, eu tinha que contar latinha por latinha e depois amassar latinha por latinha. Mas eu gostava pra caramba. Gostava. Mas Natan fez essa pergunta, mas eu quero voltar na outra pergunta que Natan fez. Como foi que você começou a ir para a igreja, o processo de conversão, essa coisa toda aí no Eu meio comecei a disso ir tudo para a que igreja católica com minha irmã. Na época, minha irmã frequentava a igreja... E você falou que sua família não era... pelo menos seus irmãos não iam, né? Não. Minha irmã frequentava a igreja Santo Antônio. Mas eu frequentava, sim. Ia uma vez no ano e nunca mais na vida. Ia só e nunca mais na vida. Aí eu também ia e nunca mais na vida. Aí minha tia começou... Minha tia, na época, fazia parte da Segunda Igreja Batista, que tinha uma congregação onde era querigma. Era pastor Ismael e seminarista Ismaelzinho. Nossa, eu lembro perfeitamente, cara. Você sempre fala desse seminarista No fundão Ismaelzinho. ali. Aí eu comecei indo com ela. Na época que eu gostava de ver o rapaz tocando bateria. Glória a Tá vendo? Deus, irmãos. Aleluia! Eu gostava de ver o Socorro. cara tocando bateria. Eu ficava lá sentada e comecei caminhando com ela. Mas aí você tinha que idade? 9, 10 anos mais ou Tinha menos? 10 anos. Quando você começou aí, né? Minha Certinho. mamãe morreu, acho que depois de 4 meses eu comecei indo pra igreja. Minha tia logo pegou e já... Nossa, pra você arrastou a ver, né, gente. cara? É muito difícil a gente saber o que atrai criança. Olha só. É muito difícil. Sim. É muito Caraca, tipo, ele foi atraído por uma bateria. Ele Bateria. ia lá pra ver a E bateria. na época não tinha um ministério de louvor. Era pastor Ismael cantava mal pra caramba. Misericórdia, Será nossa que é mal de pastor, irmãos? Nossa. Não sei. Pastor Ismael, nossa, e era só a bateria acompanhando ele cantando ali. Depois que foi vindo a galera pra... Pegou uma transição grande na igreja, hein? Glória a Deus.
Pastor pra caramba. Depois que veio uma galera completando louvor, mas naquela época era ele cantando e o rapaz tocando bateria. Eu ficava sentado lá na frente olhando o cara tocar bateria, que eu achava muito legal. Aí fui caminhando com ela. Até que chegou um certo tempo que você se converteu, como é que foi? Eu me converti com 11 anos. Onde? Nessa mesma igreja. Até então eu só frequentava, ia até então, mas nunca tinha ido lá na frente dizer que aceitava Jesus. Aí uma vez o pastor Ismael pregando, por isso, eu acho que é por isso que eu gosto de Salmos, pregando sobre Salmos 40, pregando, e aí ele foi e fez o apelo, chamou o pessoal lá, se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Eu, pequenininho, fui lá na frente, Nossa. mais 2 pessoas foram lá na frente, o pastor Ismael falando, quem vem aqui na frente, eu vou orar por você e pela sua vida. Nossa, eu fiquei lá na frente chorando pra caramba, o pastor Ismael nem orar por mim orou. Fiquei lá chorando. Esse menino tá brincando. Aí, daqui a pouco, no final do culto, minha tia veio, me abraçou, aí foi, chamou o pastor, aí foi, conversou com o pastor, que aí o pastor foi e orou por mim. Aí ali eu fui e entreguei minha vida. Isso é muito importante, porque tem pessoas que acham que crianças, hoje às vezes, não entendem o que está sendo dito. Entende. O cara, pior entende. é que elas entendem. E aí, Entende. a gente já foi criança uma vez. E também dar um estereótipo muito grande à obra que Jesus quer fazer na vida de alguém, né? Porque depois a gente fala, é criança, ela não está entendendo. Mas se Jesus quiser tocar da forma que foi com você, ele vai tocar e a gente não vai entender. Entende. Inclusive, ele manda, né? Deixe vir as Exato, minhas sim, crianças, porque exatamente. dela é o reino dos céus. Acho que o coração de uma criança, assim, é pedido para que nós tenhamos esse coração, né? É uma coisa muito... E eu quero voltar em outra coisa que você falou, que você ia para a igreja para ver bateria. Hoje, olhando na minha história, né? Eu vejo que a bateria também me segurou na igreja, porque aí e o Laís eram da mesma igreja e a nossa igreja era muito rigorosa. Aham. Então, para você participar do Ministério de Louvor, você tinha que ser certo. Então, querendo ou não, eu tinha que andar certo para participar do Ministério de Louvor. E no meio disso tudo acontecendo, eu novo, não tinha discernimento, mas Jesus usou isso tudo para unir, para que eu fosse para perto dele. E isso realmente acontece. Eu já ouvi uma frase que fala que todo mundo vai para a igreja por causa de alguma coisa. Sim. E lá é encontrado por Jesus. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, tinha 7 anos quando me converti. E eu lembro exatamente a cena. O pastor pregando, eu estava, tipo assim, tinha acabado, eu estava no banheiro, quando eu lavando a mão, eu estava ouvindo o que ele estava falando. E ele falou assim, para mim aquilo foi para mim, aquela palavra dele, que ele falou assim, se você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, não tenha medo, porque o Espírito Santo, ele quer entrar na sua vida. Não significa que ele vai te segurar naquilo, mas pelo menos você vai ter um respaldo. Não foi essa palavra que ele usou, não, mas, né, falando agora para o entendimento. Eu falei, esse negócio aí é comigo, porque com 7 anos foi quando começou tudo, né? Peraí, tem um negócio diferente aí. Eu fui, olhei, chamei minha mãe e falei assim, mãe, eu posso ir lá? Ela, pode. Eu, então, eu quero ir lá. Aí fui, por isso foi, tipo, né? E eu ia por ir. Naquele momento foi o momento que eu senti. Acredito que com você foi a mesma coisa. Mas aí você se converteu lá, foi lá na frente, chorou, mas quando você começou a caminhar, ou foi a partir disso que você começou a caminhar mesmo na igreja? A partir disso eu já fazia parte dos ministérios na igreja, né? Que na época era Ministério de Coreografia. E aí depois o irmão eu entrei... já fez parte do no Ministério de Coreografia. Eu já fiz Jesus, amigo. Eu já fiz Jesus dançando. Hoje em dia o negócio é mais... Mas já fiz Jesus. Aí comecei a fazer parte do Ministério de Coreografia, porque na época minha prima que ensaiava as crianças e os adolescentes. E depois eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor tocando percussão. E quando você começou a participar do Ministério de Louvor? Nossa, o Ministério de Louvor. Aí depois o Ministério de Louvor começou crescendo, não era só mais bateria. Aí veio a galera tocando violão. E a bateria sempre atraía as crianças.
Isso é verdade. Todo mundo queria Isso é tocar verdade, bateria. isso é Todo mundo queria tocar bateria. E aí eu vi que eu não tinha espaço pra bateria. Eu falei, o quê? Vou pra outro canto. Aí comecei a tocar percussão. Tinha um negocinho lá do... Por isso você pede isso aqui na percussão, igreja. Por isso que é. ele gosta também negócio do... Como é que é o nome? Esqueci o nome do Do É, negócio carrom, que carrom. por isso que ele é bom do carrom. Eu tinha que tocar alguma coisa, às vezes dividir, né? Porque começou indo bastante gente na igreja, principalmente criança. E então dava oportunidades para as crianças estar fazendo parte do Ministério Louvor. Aí, quando eu não podia tocar percussão, tocava meia-lua, tocava Nossa, triângulo. meia-lua, muito bom. Eu tinha que tocar alguma coisa, chocalho, alguma coisa, tocava. Rapaz, chocalho é maneiro. Não é, não. Oi, então quer dizer que você é um baterista frustrado. Oh. Sou Não um conseguiu, baterista chegou- frustrado. Eu nunca consegui E aí, é, desenvolver o meu talento ali. falando em frustração. Ai, meu Deus, socorro. Quando que vai desenvolver? Mas vamos lá, falando em frustração. Todo mundo tem altos e baixos, né, na nossa caminhada. E eu queria saber se você já teve, tipo assim, algum momento que você estava longe, estava ali, mas estava longe. Nossa, já. Foi nos meus 17 para 18 anos. Então, assim, dos 11 até os 17, tranquilo. É porque Você se manteve firme. até então eu ficava firme. Eu digo que eu ficava firme, mas por causa da minha tia, porque ela sempre estava ali. Então, vamos para a igreja. Tava dizendo, não, vamos para a igreja sim. E até então eu tinha alguma coisa para fazer na igreja. Eu faço parte desse ministério e tal. Mas dos 17 para os 18 foi quando eu estava saindo da embaixada. Aí eu já não fazia mais parte da segunda igreja, fazia parte da Igreja Batista de Vera Cruz. Quando que você entrou nisso, nessa igreja? Na Vera Cruz eu entrei com 13 anos. 13 anos. Fiquei dos 13 aos 17. Na Veracruz. Você entrou na embaixada? Entrei na Embaixada Palmeiras Sevilha, que era um órgão, né, que atende crianças, adolescentes e jovens. Então fazia parte dessa organização na igreja. Mas só que com 17 para 18 anos você não tem mais o que fazer ali. Ou você Verdade, né? você ou é promovido a conselheiro, né? Ou você sai da embaixada. E nessa época eu saí. Saí não, eu não frequentava mais. E aí foi a época que eu parei de ir na igreja, mas ficava em casa, só não ia na igreja. Mas e como foi pra você esse tempo de não ir à igreja e ficar em casa? Você ficou bem ou você ficava, caraca, eu não tô Fiquei indo na bem igreja? até o ponto, porque às vezes a gente se engana muito, né? Às vezes, eu digo que quando tá tudo muito calmo, é um problema muito sério. Eu não ia para as coisas, tipo assim, não ia para as coisas do mundo, para festa, nada disso, mas ficava em casa. E até então estava tudo muito tranquilo, tudo muito sossegado, até que houve um reboliço, um negócio meio complicado na família. E eu lembro que na época eu encontrei com o pastor Otobelli, que foi foi embaixador do rei junto comigo também. Mas aí pastor Otobelli já fazia parte de outra igreja, sem ser Vera Cruz. E aí eu encontrei com ele, eu vindo da escola, encontrei com ele, aí a gente veio conversando e tudo mais. Aí peguei, entrei para dentro de casa, daqui a pouco, tô vendo alguém me chamar lá no portão de novo. Eu olho, era o pastor Otobelli. Fala, Otobelli. Ele, rapaz, eu tava chegando em casa já, Deus mandou voltar aqui e dizer que é para você voltar para a igreja. Na lata. Na lata, sim. Sem conversinha. O irmão ficou Tem, rindo, então, mostrou os tipo assim, 200 assim, dentes. Nossa, voltar para a igreja é normal. Quando der, eu volto. Beleza, quando der, eu volto. Meu amigo, o negócio ficou meio complicado lá. Mas o convite, né, vamos dizer assim, dele veio antes disso tudo acontecendo na sua família ou depois? Veio antes. Era como se fosse um aviso. Como se fosse um aviso. É algo impressionante, cara. Ele falou isso comigo. Na outra semana aconteceu uma problemada na família. Foi uma problemada mesmo. O inimigo estava armando um negócio ali para acabar com vidas, cara. E eu estava envolvido no meio sem ter nada a ver com o negócio. E aí minha tia na época estava afastada também. Minha tia falou, vamos para a igreja hoje. Aí Vamos ela pra também igreja, estava vamos em pra Veracruz igreja. e se afastou ou estava em outra Tava em igreja? Tava em Veracruz, se Veracruz também. afastou.
Se afastou. Vamos para a igreja hoje. Aí a gente pegou na época, eu acho que foi umas 15 pessoas da minha família. Pegou, foi aquela renca todinha. E muita gente não frequentava a igreja. Mas a gente pegou e a gente foi para a igreja da Restauração. Aí nesse dia eu peguei e voltei. Voltei assim, Sim, a frequentar. a frequentar a igreja, né? Mas aí foi esse altos e baixos que teve. Eu precisei tomar um susto muito grande. Mas aí, você já era batizado ou Já ainda era batizado, batizado? eu me batizei com 11 anos. Ah, tá. Logo sim que você se converteu, você logo se me batizou. batizei. Entendi. Batizei com 11 anos. Batizei na segunda igreja. Aí só esse, assim, que você se lembra que foi um baque, né? Que Esse foi um alto, baque. esse baixo, assim. Aí depois desses 18 anos, assim que eu voltei, eu nunca mais me afastei. Nunca mais me afastei. Entendi. Você disse que participou com ele na embaixada, mas foi tipo assim, foi um tempo muito bom. Nossa. Foi um tempo. Como que foi isso? Cara, quem é embaixador nunca esquece. A embaixada é algo marcante na vida da pessoa. Ali você... Eu digo, na igreja, principalmente quando é uma igreja muito grande, você precisa ter algum departamento ali que trata mais da Bíblia, não só em questão de culto, você ir ao culto, ouvir a palavra do pastor e tudo mais. Você precisa de um departamento que trata mais a fundo a Bíblia com você. E a embaixada era isso, cara. A embaixada foi onde a gente começou a aprender a ler a Bíblia, a decorar versículo. Nossa, a gente decorava muito versículo. A gente partia para os congressos com sangue nos olhos e vamos ganhar tudo. E naquela época era questão de medalha, troféu, tudo mais. Então você pegava a Bíblia, mas com o intuito de ganhar. Pegava a Bíblia, estudava e chegava nos congressos para você ser recompensado. Então, a embaixada foi algo marcante na vida da pessoa. Triste é quando as pessoas se afastam. Eu digo que da minha época de embaixador, naquela época eram mais ou menos, tirar por média aí, vamos dizer que eram uns 20 para 30 adolescentes, embaixadores. Se tiver hoje uns 5, 6... Na minha época também. Mas me fala, tipo, olha, a embaixada, pelo que você está falando, é um movimento muito bonito e tudo mais, né? O que você acha, assim, que tem de diferente nos dias de hoje? Que hoje a gente não escuta falar tanto da embaixada. E ainda tem a embaixada, ainda mas que tem, não é... né? Não, pelo que você e o pastor falam, não parece ser tão... não vou dizer útil, num sentido descartável, mas útil que a igreja está usando, como era antigamente. Que está diferente. A estratégia de antigamente era o quê? Você ia para a igreja, na época a gente era louco por jogar bola, e para jogar bola, você tinha que frequentar a embaixada, frequentar a igreja, e as reuniões, a gente se reunia aos domingos, às vezes às 5 horas, às vezes às 6 horas. Então você tinha que frequentar para você jogar bola. E na nossa época a gente era louco por jogar bola. E eu acho que a mente hoje dos adolescentes, dos jovens, está muito mudada, cara. Muito mudada. Naquela época era uma coisa mais simples. Mesmo que a pessoa não tinha tanto compromisso com a igreja, mas você ia porque você queria fazer algo junto com um determinado grupo. Sim. Hoje em dia não tem mais isso. Entendi. Hoje em dia Você quer muito... dizer que a cabeça do jovem adolescente hoje mudou completamente daquela época. Mudou e eu acho que a igreja, eu acho que não a igreja, mas o mundo não está conseguindo acompanhar a mudança que está acontecendo, porque é muito rápido. Eu estava até conversando com minha mãe essa semana e eu falei, cara, o mundo mudou muito de 5 anos para cá. Tipo, a nossa cabeça, a forma como a gente vive a vida, a gente é muito mais desligado, de olho no olho, muito mais ligado à tecnologia, não é novidade para ninguém. Mas eu acho que o mundo não está acompanhando os jovens porque o mundo não teve isso, o pessoal mais antigo. Então, tem muita coisa ficando para trás. E, hoje em dia não tem como usar essa estratégia, por exemplo, falando de embaixada, não tem como usar mais essa estratégia com os jovens. Se você não vier, você fica sem jogar bola. Ninguém nem joga bola, velho. Simples. Eu vou para uma balada, eu vou... Exatamente. Não tem, na nossa época não tinha isso, não tinha essa. Era muito preso. Era muito preso, a gente tinha muito respeito
aos Cara, pais e É muito tudo uma via mais. de mão dupla, né? Porque hoje em dia a gente ganhou outros meios, outros canais. A gente está gravando um podcast que agora que vai pode alcançar muitas pessoas, como pode não alcançar. Mas a gente também ganhou uma libertinagem muito Isso grande, aí. né? Eu acho que eu consigo entender o que você está falando. Apesar de que eu fico pensando que se eu vivesse naquele tempo eu ia ser muito feliz. Eu assim, também. né? Eu ia ser muito pleno, porque, né? Pelo que vocês falam, é uma experiência incrível, né? Mas, nossa, Era muito bom, cara. Tipo assim, naquela época, se você passasse de... Às vezes, a gente jogava bola, por exemplo, dá um exemplo. A gente jogava bola, nosso horário de jogar bola era terça e quinta. A gente jogava bola de 2 às 4, se eu não me engano. Acabava 4 horas, você ia para casa, tomava banho. Quando passava muito disso, as mães já estavam no portão lá. O que está acontecendo? Por que você não foi para casa? Tudo mais. Hoje em dia as crianças estão aí. Verdade. Vira à noite, não sabe onde está, não dá satisfação nenhuma. Então, as estratégias que eram antigamente, hoje em dia já não se... É muito difícil. É muito difícil você prender... Não, nem sei se prender é a palavra correta, Prender mas atenção. você colocar ali um adolescente baseado nisso, não fica. É muito difícil. Muito difícil. A mente hoje, as coisas hoje estão muito aceleradas. Mas o preocupante nisso tudo é pensar que os adolescentes, a gente que ainda é jovem, diferente de você, é um Olha, pouquinho, né? Brincadeira. Cara, eu não sou tão velho assim não, tá? qual é a surpresa Não sou disso? tão velho assim não. Mas não sei se é triste, a gente não sabe ainda a consequência real de tudo isso que está acontecendo, né? É que a gente é o futuro do mundo, o futuro da igreja, e a gente não sabe como vai ser no futuro com tanta mudança que está acontecendo, com tanta mudança de vida, de mentalidade, de modo de viver. A gente ainda não sabe porque isso tudo é muito novo. Mas não dá para saber, sabe? É Eu, complicado. às vezes eu paro para pensar nisso, mesmo sendo muito jovem. Às vezes eu paro para pensar nisso. Cara, como vai ser quando a gente for os adultos do mundo? Como vai ser o mundo? Como o mundo estará quando isso acontecer? Quando a gente for pai, quando a gente for avô, que é um processo natural se Jesus não voltar. No meu caso vai demorar muito, né? 18 anos ainda. Demora muito. A gente sabe disso. Né, Amado? É muito cara de pau, cara. gente vai demorar 18 muito. anos, Chama o irmão de 18 anos, velho e é muito comete difícil. um negócio desse. Novinho. E na época a gente tinha um mentor que era um cara de excelência, que era Mentor. Hélio Nunes Braga. Hélio Braga, Sabe nossa. o nome completo? É respeito demais. Hélio Braga era o cara que a gente, até hoje, a gente tem como referência de pessoa, como líder. Ele sabia liderar muito bem, liderar adolescentes, jovens, crianças. Eu acredito que não deva ser uma tarefa fácil. E ele sabia fazer isso muito bem, ele envolvia a gente. E ao mesmo tempo que ele era muito brincalhão, que ele era um paizão, a gente tinha um respeito muito grande por ele. Ele sabia falar não nas horas certas, ele sabia falar sim. Então a gente tinha um respeito muito grande por ele. E era a figura que a gente tinha na igreja. Qualquer problema que a gente estava passando, Hélio. Qualquer coisa, Hélio. Então a gente tinha ele como referência. E hoje em dia, não sei também se os adolescentes hoje perderam um pouco esse lado de ter alguém como referência. Não sei. Mas naquela época a gente tinha ele como referência. E quando falava assim, conselheiro, que a gente olhava as outras embaixadas e via outros conselheiros, pra gente ele sempre foi o melhor de todos. Ele cara. tava no topo. Nossa, sempre foi o melhor de todos. Hein? Tu me falar, não, que meu conselheiro não sei quem. Quando a gente ia para acampamentos no sítio do Sossego, que eram muitas embaixadas, né? O pessoal do Rio, Niterói, Cabo Frio, aí era Era gente tipo um encontrão de embaixada. Encontrão, era coisa Mas era doida. só aqui do Rio ou do Brasil todo? Do Brasil todo. Caramba! Que a galera ficava, não, porque o meu conselheiro é isso, a gente ficava olhando assim, nossa, é Hélio, cara. Nossa, mano. Nossa, tipo um Pelo amor de elogio. Deus, Nossa, não. é Hélio, meu Poxa, amigo. Calma nem se aí. compara isso, nem se compara. Não, ele é Hélio, calma aí. Nem se compara isso. Então, a gente tinha ele colocava a gente nesse caminho, sempre colocou a gente nesse caminho.
Então foi uma época muito boa, muito boa, muito boa. Mas aí tem uma história especial sobre a embaixada? Ah, tem Quer muitas contar? histórias. Conta uma aí pra Muitas gente. histórias. Vai contar uma engraçada, eu tenho certeza. Sítio Com Sossego. certeza, vindo de aí. Sítio do Sossego. Sossego é o quê? Sítio Sossego é um sítio, né? Que não sei se hoje em dia ainda funciona dessa forma, mas antigamente é um patrimônio batista. Então, antigamente, as embaixadas do Brasil todinho se reuniam ali, principalmente em época de verão, né? Que a gente chamava o acampamento de verão. A gente passava 4 dias ali. Era o sonho de todo embaixador ir pro Sítio Sossego. Chegava a época de ir pro Sítio Sossego, ninguém tinha dinheiro, mas todo mundo queria ir. Aí a gente sufocava os velhinhos da igreja. Ia pros velhinhos da igreja, irmão, paga minha inscrição e paga minha passagem. Pra E mim, era quanto? Era quanto a inscrição? Eu acho que na época era R$40, mas na época era um valor um absurdo. dinheiro. Nem sei se era esse valor realmente, mas botar por base isso daí. Aí uma vez no Sítio Sossego a gente chegou, né? Aí era dividido por idades, né? Era os Valentes, Abilene, Arco-Íris, era dividido por idade. Aí tinha Mas aí todas as cidades dividiam um quarto juntos ou cada embaixada? dividia. Tinha as cabines, né? Que ficavam 5, 6, 8 Você adolescentes. não ficava com os seus amigos de você nunca embaixada, não? Era sempre... muito difícil você cair na mesma... Aí você ficava com pessoas diferentes. Mas era dividido em grupo? Era dividido em grupo. Ah, tá. Era muito legal, muito legal. Aí uma vez a gente foi subir uma trilha à noite. Vamos subir uma trilha à noite. Ninguém tinha lanterna, só a pessoa que estava na frente ia com a lanterna ali e aquela renca de criança atrás. Subir uma trilha à noite, bolado da vida, com medo doido. Medo. Oh, Carioca. pessoal indo, daqui a pouco um grita assim: olha um olho de onça ali, meu amigo. Meu amigo. E aí? O primeiro que tava lá correu, caiu. O restante que veio, mas vem embolando todo mundo, mesmo. Vem embolando, um caindo em cima do outro. E o pessoal gritando: calma aí nada, meu amigo. Calma aí nada. Eu lá sabia se era onça, se era o que era. Eu sabia que eu queria correr. Fica calmo, porque a sua Fica calmo, nessa hora não tem calma não, meu amigo. Vai correndo, embolando certíssimo. todo mundo. Olha só Deus. Coração dos pais 220. Ó, era muito bom, era muito Mas foi bom, todo cara. mundo do acampamento pra... Algumas pessoas ficaram dormindo, sei lá, tá. esqueceram a hora e... A pergunta que não quer calar, o irmão caiu? Com certeza, como que não cai? Você, além de cair, você era pisoteado porque ele tava vindo correndo na reta. Era muito massa, muito massa. Muito legal, cara, muito legal. Mas aí, você começou a falar sobre a restauração e como... sobre voltar, e como foi você voltar, você começar a voltar a frequentar, e como foi esse retorno para a igreja? Conta um pouquinho pra gente. A volta, quando você se afasta, eu não digo nem de se afastar da igreja, mas você se afasta de Deus. A volta é muito complicada, cara. É muito complicado até você pegar esse ritmo de novo, porque muitas coisas vão contra isso. Então, a minha volta foi bem difícil, porque além de estar ali, todo culto, toda quinta, todo domingo, legal, fazer parte do ministério, mas ainda não queimava, não tinha esse aprofundamento até então. Então, essa volta foi complicada. Às vezes eu me questionava tanta coisa. Nossa, para que eu estou indo para lá? Para que... Só participando de coisas na igreja mas não sentia aquilo queimar dentro de mim. Virou uma bolha, uma zona de conforto. Virou zona de conforto. E isso é perigoso demais, porque você acaba caindo no ativismo. Uma religiosidade. Você vai porque você tem algo para fazer. Você vai porque você faz parte de algo que... Não que precise de você, mas você está envolvido com algo. Então você vai. Mas... E depois daquilo ali? Depois que acaba a igreja, depois que você volta para casa, no seu dia a dia, como é a sua vida com Deus? Eu me questionava muito isso. Como é a minha vida com Deus? E eu não conseguia essa concentração, não conseguia esse espaço entre comigo e Deus, não conseguia esse tempo comigo e Deus. E ia para a igreja normal, louvava normal, chorava, me emocionava,
Mas depois que acabava aquilo, depois que as portas abaixavam, Não fazia sentido. não fazia mais sentido para mim. O Deus só ficava ali dentro. Depois eu ia embora para casa sozinho e Deus, eu ia encontrar ele depois de uma semana. Entendi. Então Mas foi aí isso foi quando você voltou, né? quando eu você voltei. voltou. E digo para você que foi papo de 2, 3, 4 anos. E quando foi a virada de chave, podemos dizer? Mas aí, rapidinho, você ficou 4 anos nessa de ir embora e Deus continuar lá. Deus, E você Deus na encontrar- igreja, na igreja, Sim, no sim. templo, e eu Engraçado, uma né? semana para encontrar É. ele de novo. Isso é muito louco, porque é muito fácil cair nisso. É muito fácil. Não é só porque você voltou, mas é muito fácil a gente cair É. nessa de encontrar Deus, ter um ponto de encontro com Deus uma vez por semana. É como se a gente fosse um telefone e a gente só procurasse Deus no 1%. Né? A gente só procura a carga no 1%. Isso é muito, muito interessante, porque isso acontece com a gente também, né? Sim, com E certeza. assim, mesmo depois que a gente volta, a gente se restabelece, às vezes a gente fica, né, na correria e tudo mais, a gente se esquece muito das coisas que Deus fala com a gente, principalmente nesse sentido, né? Vou contar uma experiência rapidinho. No início do ano, quando eu voltei do Mission, eu fiz uma viagem missionária no início do ano. Quando eu voltei para casa, eu vi que eu reparei que tudo na nossa vida aponta para que a chama de Deus não queime na nossa vida diariamente. A correria da nossa vida, comparando com as histórias de antigamente, que meus pais contam, meus avós contam, a vida é muito mais corrida hoje do que era antes. Então, acaba a gente caindo naquilo, hoje eu estou muito cansado, eu não vou orar, hoje eu estou muito cansado, não vou ler a Bíblia, e tal, o dia está muito corrido, não vou jejuar, isso acontece muito comigo, eu vou fazer muita coisa hoje, vou ficar com muita fome para jejuar. E eu reparei o quanto a gente acaba caindo nessa coisa de é muita coisa, não vou fazer muita coisa, não vou fazer muita coisa, não vou fazer. Mas a gente é só questão de prioridade, sabe? De priorizar o que é realmente importante pra gente. E nessas horas a gente vê o que é importante ou não. Exatamente. E assim, cara, até você entender que é prioridade, demora. Eu tinha um costume, né? Eu acordo muito cedo todo dia, porque eu tenho que trabalhar muito cedo, eu levo gente para trabalhar muito cedo em hospital. As pessoas entram 7 horas. Então, eu preciso acordar, preciso ver se o carro está direito, se não tem nenhum pneu furado, levar as pessoas. Só que eu estava deixando isso ser o primeiro pensamento. Acordava, meu Deus, eu tenho que trabalhar. E eu me arrumava rápido e tinha que fazer. Aí, beleza. Aí, chegava em casa, Laís, vamos entrar numa chamada aí para a gente resolver coisa da faculdade. Aí, entrava para resolver coisa da faculdade. Aí, casa, que você tem que fazer as coisas, você tem que tirar um lixo, tem que fazer comida. Aí, beleza. Aí, às vezes, deu o final do dia, você não fez nada. Então, às vezes, é forçar mesmo sua carne a dar. Hoje em dia é o quê? 5h10. Acordar 5h10 para poder fazer tudo. Gente, é sofrido. Porque chega meio-dia, tem hora que eu vou almoçar assim, ó. Mas, se eu não fizer isso, ele não vai ter prioridade. Ele não vai ter prioridade, nem que seja numa canção para acordar. Colocar um louvor para acordar, para realmente entrar em contato, entrar naquele clima com ele. Ele não vai ter esse espaço de agir. Então, cara, é muito difícil. É muito fácil fazer isso daí, da sua volta. Da sua volta. E, assim, você faz tudo. Você é quase o irmão estrelinha da igreja. Porque você está em tudo. Você está em ministério, você está agindo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Agora, quando entra no quarto, valeu, já fiz aí tudo. E que outra tinha pra coisa fazer. muito fácil da gente cair é que, nessa de ser estrelinha, todo mundo olha com um prestígio muito grande para você, porque você está, no seu caso, você falou, você estava nos ministérios, estava em todo culto e junto com todo mundo, e as pessoas acabam olhando para você com prestígio. Nossa, o irmão serve e é usado por Deus. Você passa a ser espelho. Exatamente. Só que, no fundo, você sabe que, querendo ou não, para o que importa você não é espelho, que é a intimidade com Deus, e a gente... Exatamente. Você vai acontecendo as coisas muito rápido e quando você vai ver, você já... Nossa, E é exatamente isso que a Bíblia fala, né? Quando Jesus voltar, eu fiz isso, cara. Eu expulsei demônio. Bicho, que é um negócio expulsar demônio, cara. O bicho fica lá louco, você expulsa,
Caramba, o cara foi usado para expulsar um demônio, um ser sobrenatural. Mas quando você chegar lá naquele grande dia, ele vai falar: cara, não te conheço, não tem nada a ver com você. Agora eu com você. lembro, não sei se vai lembrar, a pregação de terça-feira do pastor. Sim. O pastor estava falando sobre isso, que muita gente faz, mas pouca gente muita coisa, muita gente expulsa demônio, ora e a pessoa é curada e fala em línguas, mas a vida da pessoa não representa nada daquilo. Nem todo Sabe? aquele que é usado por Deus é de Deus. Exatamente, exatamente. Essa é a frase. essa é a frase. Exatamente. E muitas das vezes a gente confunde muito dom com fruto, né? Trabalho, essas coisas assim, a gente acha que é fruto. Pô, o irmão tá frutificando, tá florescendo na presença do Senhor. Mas não, os frutos são outras coisas. Sim. E aí, na medida que você não vai tendo sua vida com Deus, você vai virando uma pessoa explosiva. Você vai ficando uma pessoa sem paciência. Você vai realmente fazendo exatamente o contrário. Se o fruto é amor, você vai começar a guardar um ódiozinho dentro do seu coração. Se o fruto é paz, você vai ser lugar de contenda. Por quê? Porque não está tendo aquele fruto de um relacionamento, sabe? Que é gerado apenas com Deus e Em com secreto, Jesus. entendeu? Em Exatamente. secreto é entender Tem que ele está ali o tem tempo que existir todo. um relacionamento. Eu costumo dizer que o que Deus tem para a igreja, no coletivo, ele vai dar enquanto a gente estiver aqui reunidos. E estava vivendo muito isso, né? O que Deus tinha para mim, como igreja, ministério e tudo mais, eu estava vivendo aquilo, porque até então eu buscava ele quando estava aqui. Mas e o meu individual? Exatamente. O meu secreto? O que Deus tem para mim, ele vai me dar quando eu buscar ele no secreto. Exatamente. E eu não estava tendo essa busca no secreto. E nessa questão de secreto, a gente vê muito questão dos frutos também, como ela falou. É. Que os frutos conhecereis a verdade. Tipo, hoje em dia a gente vê muita gente que acha que Deus é aquilo ali, meu parceirinho aqui, amigo, colega, e que eu tenho que falar, e aí, mano, acabou. E, tipo, não tem fruto, não dá fruto nenhum. Se bater, quebra, é palha. Eu mesmo, por exemplo, falando de mim, como você mesmo já passou por isso, todos aqui já passaram por isso. Mano, hoje em dia, provavelmente vocês também passam por isso, a gente tem que se policiar muito. O tempo Nossa. todo. Eu, de vez em quando não, todo dia eu faço isso, né? Às vezes dá uma doideira na minha cabeça, eu lembro que uma música começa a gritar ela, correndo o risco da janela quebrar, desafinada dessa. Pô, Mas- Jesus. Desafio da taça. A janela não, no A caso, janela com essa voz sua, acho que é capaz de você quebrar os vidros da cidade inteira. Não, aí também não, né? Mas, tipo assim, né? Tipo assim, acorda, mano. Acorda, tá na hora. E, tipo assim, questão de intimidade, tem que saber entender que tem que ter. Também intimidade não é, tipo assim, uma vez ou outra. É o tempo todo. É o tempo todo se policiando trabalho, escola, faculdade, tudo. E cada pensamento você tem que ser intencional em tudo. Você tem que ser intencional em tudo que você faz. Tem que estar ligado. Que não é fácil, cara, não é fácil. Assim, não vai ter um dia que a gente vai ser perfeito nisso. Porque senão a gente vai, Deus vai levar a gente pro céu. Glória a Deus. No dia que a gente for perfeito, a gente já foi. Já foi. Foi pra entendeu? glória. Exatamente. E assim, a gente está em processo. Claro que a gente não vai se acomodar na graça, mas a gente vai lutar por ela. Para que ela seja conhecida. Mas, vamos embora que o podcast não é nosso, né? O podcast é Mas aí, você passou 4, 3 anos aí nessa. Quando foi a virada de chave que realmente... A pergunta tudo- de Natan, né? Que o irmão roubou. É. A gente tá vendo o irmão aqui roubando. Não, a pergunta roubando do não. irmão. Não. Eu pedi Eu licença pra emprestei, ele porque eu queria emprestei. saber mais um Não, pouco mas a roubou, tinha fundo. que deixar agora. Vai, Natan, Não, faça a pode pergunta. perguntar então. Vai, Natan. Pergunta, Natan. A mesma pergunta que o João fez. Não, a mesma pergunta que ele fez. Pode perguntar, pode perguntar. Quando que foi a virada de chave na sua vida? Não, você fez negócio com a mão. Quando foi Foi. Quando foi a virada de chave na sua vida? De que você Muito bom. saiu do comodismo para o mais profundo? No mais profundo, quando você entende, acho que quando eu entendi o que é ser espelho. Porque até então as pessoas falam, você é espelho, mas, cara, eu acho que é algo muito forte você falar assim pra alguém. Poxa, você é espelho pra minha vida. Nossa, isso é pesado demais, cara. Eu comecei a botar isso em pauta, nossa.
E eu entendi que eu precisava ser espelho para minha família. Eu precisava ser essa pessoa de referência, porque até então na igreja as pessoas viam a minha performance e tudo mais, mas e a minha família? Minha família viu o que em mim? O que era diferente em mim? O que poderia atrair eles para, poxa, ele está diferente. É a igreja que está fazendo isso, é Deus que está fazendo isso na vida Mas dele. nessa época sua família já era convertida? Não, só tinha a minha tia. A minha Seus irmãos tia, ainda não? Não, ninguém caminhava. E eu entendi que eu precisava ser espelho para eles, e eu quis muito, muito, muito ganhar minha família para Jesus. Eu quis muito. Eu quis muito ver aquele cenário de destruição de vidas. Eu queria muito ver aquilo transformado. Nossa, eu sonhava com esse dia, cara. Eu sonhava. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.